Meus irmãos, continuando o nosso assunto sobre o tema pecado e as providências de Deus para solucionar esse problema que de outra forma seria insolúvel. O homem, como toda a criação, estaria irremediavelmente perdidos. Bom, nós paramos aqui no ponto em que falamos da questão da concepção de Maria. Maria, uma jovem, uma moça, hoje nós poderíamos chamar de uma menina. A mulher descrita pelo termo hebraico ou pelos termos hebraicos no texto maçorético para se referir a uma pessoa do sexo feminino na idade de Maria, denota que ela teria entre 15, 16 a 19, no máximo 20 anos. Mas antes de entrarmos nesse assunto, vamos falar mais um pouco sobre essa questão desse fenômeno, desse milagre de Maria, uma mulher virgem, uma jovem virgem, ter ficado grávida pela ação do Espírito Santo. Algumas coisas interessantes eu tenho a revelar. Eu, em 1980, morava em Santa Margarida e foi a primeira vez que eu fui visitado por um testemunha de Jeová. Um jovem rapaz muito vistoso, muito simpático, muito educado, aparentemente bem instruído na Bíblia. Eu morava sozinho e ele bateu no meu portão e eu o recebi e nós conversamos alguns dias. E eu me lembro que ele, durante as suas conversas comigo, ele falou comentando sobre o reino de Deus, o reino do Senhor Jesus Cristo, que nas palavras dele já teria sido instaurado no mundo. Nós já vivíamos, desde a vida de Jesus, desde a vinda de Jesus, nós já vivíamos o reino dos céus, o reino de Deus. E esse reino estava fisicamente presente no mundo. E eu, durante a conversa, perguntei-lhe, mas como? Como é que a gente pode ter certeza disso? Ele, existe uma central mundial de onde o Espírito de Deus rege o mundo, mantendo o equilíbrio de forças e etc, etc. Eu perguntei, claro, obviamente, o que seria isso? Ele falou que era a ONU. Eu, volto a repetir, eu tenho conhecidos, amigos, testemunhas de Jeová, dizendo as coisas que eu digo aqui, eu não quero de maneira nenhuma depreciar a fé dos testemunhas de Jeová, nem sua religião e suas crenças, não concordo com eles em muitos pontos, mas reconheço a sinceridade deles e o labor deles, são trabalhadores. Eu gostaria que muitos crentes fossem iguais aos testemunhos de Jeová na questão do trabalho e da dedicação à fé que professam. Mas creio que hoje isso não é sustentado, como já outras questões não são sustentadas, como em outra ocasião uma jovem riu, debochou quando eu comentei com ela sobre este fato, este fenômeno. Quer dizer que Maria ficou grávida pelo Espírito Santo de Deus. Quer dizer que ela não transou com outro cara, dizia ela, debochando ao conversar comigo. Assim como outras fés, a adventista do sétimo dia, que não compartilha com os evangélicos, com muitas opiniões a respeito de temas polêmicos. Mas a questão é, examinando isso a fundo, e devemos fazê-lo, o que é que podemos contestar? Vamos lá, vamos analisar os fatos à luz da Bíblia. À luz da Bíblia. Maria era uma jovem crente, uma mulher fiel a Deus, praticante
a lei de Deus temente a Deus na sua lei e nos profetas, de uma família dedicada, devotada. José, igualmente, podemos dizer a mesma coisa. Nos dias de Maria, como nós sabemos, assim como nos dias de Jesus, ao contrário do que se ensina nas igrejas da Bíblia, sejam evangélicas e testemunhas de Jeová, era o tempo da lei. A dispensação ali era a dispensação da lei. A graça é coisa ainda para um futuro de algumas décadas à frente. Ora, uma mulher nas condições de Maria, se aparecesse grávida e não fosse a gravidez causada pela relação com o prometido, no caso José, se não houvesse uma explicação como essa, Maria seria uma adúltera. E a lei diz em Deuteronômio 22, eu quero ler aqui para os irmãos, Deuteronômio 22, 23 e 24, diz assim a palavra de Deus. Deuteronômio 22, 23 e 24. Prestem atenção. Nós vamos começar nesse ponto e avançar sobre essa questão de que, se for mentira, como muitas crenças, muitas pessoas, judeus inclusive, desmentem isso e debocham até. Então, por que não aconteceu com Maria o que a lei de Deus manda que fosse feito? E que tentaram fazer com aquela mulher apanhada em flagrante adultério e levada e jogada aos pés de Jesus, e jogaram para Jesus o que a lei dizia, que tais devem ser apedrejadas até a morte. Porque isso está na lei. Não apenas sobre a mulher, já que citamos o caso que foi levado a Jesus, levaram só a mulher. Mas em Deuteronômio 22, 23 diz assim: quando houver moça virgem, desposada, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram a moça, porquanto não gritou na cidade. Não pediu socorro. Ela não repudiou, não se configurou um estupro. Foi uma relação consensual. É uma adúltera. É isso que o texto está dizendo nas entrelinhas. Porquanto não gritou na cidade. E o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo, assim, pois, tirarás o mal do meio de ti. Então, analisando o quadro, Maria está prometida a José em casamento. Estão desposados, estão, por assim dizer, com data de casamento marcada, mas compromisso assumido publicamente, documento assinado, e de repente Maria aparece grávida. A questão é que isso não acontece de qualquer maneira. Como nós lemos, o anjo do Senhor, um arcanjo para ser mais preciso, que já havia visitado a prima dela, Isabel, que era estéril e idosa, e operou o milagre da gravidez de Isabel, que era casada com o sacerdote Zacarias, que vai ser pai de João Batista. 6 meses depois, vem a Maria
e anuncia a ela a sua gravidez. Ela, como uma serva obediente, aceita isso, dizendo ao anjo: cumpra-se em mim a vontade do Senhor, seja feito assim como tu disseste. E o anjo se ausentou dela. José, que não estava a par de nada, não estava presente no encontro do anjo com Maria, mas era um homem educado, decente, decidiu no seu coração: eu não me separo dela em sigilo, a gente vai mantendo as aparências até que as coisas se resolvam. O anjo aparece a ele em sonhos e conversa com ele. Bom, isso aqui para nós. Mas nos dias de Maria, como foi? Como foi isso aí? O crente nem sempre é cercado de pessoas crentes, de pessoas tementes a Deus, de pessoas com seu coração ligado aos céus. Desconfianças surgiram. Maria carregou um fardo durante toda a sua vida. E ainda hoje há quem questione, quem duvide isso. Durante as questões relacionadas ao processo existencial de Israel, contando do ano 70 até o ano 130, assunto que nós não podemos nos aprofundar nesse vídeo, aconteceram mudanças. Houve um momento durante esse período, o ano 70 até o ano 130, em que a perseguição da igreja tinha formando fileiras contra ela dois poderes: o Império Romano, o Senado Romano e o seu povo, e os judeus, Israel. Ambos não queriam o progresso, não queriam a existência da igreja. Mas se não fosse possível evitar a sua existência, que pelo menos se atrapalhasse, na medida do possível, o seu progresso. No ano 130, houve um concílio judaico na cidade de Jâmnia, chamado de Sínodo de Jâmnia, do que se sabe pouco, quando os maiores rabinos e exegetas judeus se reuniram para decidir o cânon judaico. Enoque, estou falando por mim, eu não li isso em livro nenhum, eu tomo este período, este acontecimento como um divisor de águas. Me resumindo nas minhas palavras para dizer o seguinte, que certamente o texto maçorético que Paulo e Jesus tiveram em mãos durante suas vidas, assim como a Septuaginta que Paulo e Jesus tiveram em suas mãos, não são as mesmas que apareceram, que ensinaram depois do concílio de Jâmnia, depois do ano 130. Surge aquela questão da expressão hebraica para virgem. Para virgem. Não se preocupe, eu não estou me perdendo no caminho. Eu sei que o assunto é pecado. Mas para falar de pecado, como eu já disse, nós falamos que o filho não podia ser de José porque José era um pecador. Mas Maria também era uma pecadora. Mas ela foi concebida, o Senhor Jesus foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. E assim chegamos até aqui. A palavra hebraica para virgem, menina na faixa etária de 14, 15 anos até os 19 anos, é betulá. É a expressão hebraica. Objetiva e especificamente para definir
uma menina, uma moça de família, com seu estado físico e moral, apto a ser designada como virgem. Betulá é a palavra. Acontece que em Isaías 7,14, a palavra que aparece ali é a palavra Alma. Alma é uma menina na faixa etária de 14, 15 anos aos 19, mas sobre a qual nada está se dizendo sobre sua vida moral e seu estado físico, como sendo virgem ou não. A palavra Betulá define virgem. Quando se dizia a moça é virgem, nunca foi tocada por homem nenhum, era Betulá. É Betulá a palavra. Mas se disser então uma jovem, uma moça, ou uma donzela, de quem não está se falando, se mencionando qualquer referência a seu estado físico e moral, sendo ela solteira, a palavra era Alma. Existem outras expressões que eu poderei citar no próximo vídeo, e nós vamos estar olhando aqui o texto massorético pela Bíblia hebraica Stuttgartense, a poliglota, né? E a Bíblia em português. A questão é, se Maria não era virgem, então ela teve relações sexuais com um homem, e este homem não foi José, por que é que a lei não foi aplicada a Maria? A palavra do profeta Isaías, em Isaías do capítulo 7, 14, ela tem que ser a palavra Betulá. É consenso aqueles que não concordam com esse texto de que em algum momento essa palavra foi tocada. A Septuaginta que nós temos hoje nas nossas mãos, ela escrita em grego, a palavra virgem para grego é a palavra partenos. Na Septuaginta, Isaías 7,14, traz repartenos, a virgem. Então fica uma contradição. Apesar dessa Septuaginta, meu humilde modo de ver, não ser um texto confiável, aliás, para mim, texto confiável é texto em hebraico e aramaico. E é conferido aqui em português ao lado. Quando diz, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, Isaías 7,14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe chamará Emanuel. Eu vou usar meu celular aqui para mostrar. Aqui não tem como virar a câmera. Aqui está a palavra, como se pode ver. A palavra partenos, né? Que traduzida para português é a virgem. A virgem. Então, eu não tenho câmera, encontro esses embaraços para poder tentar mostrar. Então, o que acontece?
Acontece que a profecia de Isaías 7,14 fica dito da seguinte forma: eu vos darei um sinal, a donzela, a moça jovem ou a mulher jovem, não necessariamente uma virgem, conceberá e dará à luz a um filho, eles chamarão Emanuel. Não vou entrar muito no mérito da questão entre judeus, na questão judaica, porque isso é outro assunto, para outro aspecto. Mas o que acontece é que, voltando à questão da pessoa de Maria e as lutas que ela enfrentou, o fardo que ela assumiu ao responder para o Senhor, para o arcanjo, que lhe falava em nome do Eterno: seja feita a tua vontade, Senhor. Eis aqui a tua serva. Que fardo ela não carregou durante toda a sua vida, não é mesmo? Que fardo. Em João, capítulo 8, 41, os judeus, numa discussão com Jesus, eles falam de Jesus como se Jesus fosse filho de uma relação sexual ilícita. Eles dizem, deixa eu ver se eu estou olhando, João 8,41. Verso 40 diz assim: mas agora Jesus falando, procurai matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade e que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso, eles disseram ser filhos de Abraão, não precisavam de Jesus. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, os judeus: nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Ou seja, Jesus se apresentava para eles tendo como pai Deus, não José. Deus, falando do milagre que foi operado pelo Espírito Santo na sua mãe. E eles disseram: não, que nada, essa conversa, tu acha que a gente vai acreditar nisso? Conversa fiada, nós somos filhos de Deus, você é filho de adultério. Tua mãe saiu transando com outro aí e criou essa história aí de que o Espírito Santo visitou ela e você é o filho de Deus. Por aí a gente vê a luta que Maria deve ter enfrentado em toda a sua vida. Mas a questão é que se Maria não tivesse confirmado com sinais de que o filho que do seu ventre nasceu, o primeiro filho, o primogênito, era um filho vindo dos céus, por uma ação do Espírito de Deus, a história de Maria tinha desaparecido. Nós não tínhamos tomado conhecimento de nada, porque ela seria relegada ao esquecimento. Uma mulher sem moral no Israel antigo, ela era relegada ao esquecimento. Então, nós vamos analisar agora, no próximo vídeo, essa questão que é tão ignorada do aspecto virgem. Por que virgem? Na verdade, de quem que o profeta fala? Ele está falando em primeira mão de Maria? Ou há algo acima de Maria? Maria é tomada por Deus, é escolhida, é eleita por Deus para tipificar algo muito maior, muito mais profundo, que está dentro de um plano eterno. Que Deus abençoe,
E já já estaremos fazendo um outro vídeo e continuando com esse assunto.